proposta de emenda à Constituição acaba com o foro privilegiado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda detém esse regime de foro privilegiado por prerrogativa de função. Nós temos cerca de 50 cidadãos, pessoas que, ocupando cargos públicos, são tratados de forma diferente no aspecto do julgamento no tribunal, no caso, seja o STF, seja tribunais regionais. E o objetivo, então, é, primeiro, fazer com que todos sejam tratados da mesma forma perante a justiça criminal. E, segundo, fazer com que o STF se dedique apenas às questões constitucionais. O STF hoje está transformado numa delegacia de polícia, inclusive perseguindo adversários políticos. Vejam o julgamento de ontem e ontem do caso Jair Bolsonaro, do tal de golpe de Estado. 5 ministros que atuam na primeira turma, que estão julgando por terem autorização da Constituição para julgar pessoas com foro privilegiado, de 5 ministros, 3 deles nem poderiam estar julgando, porque foram indicados politicamente por quem tem interesse na causa. Flávio Dino e Alexandre de Moraes, inclusive, são inimigos e desafetos das partes. Então, fazer com que esse perfil de investigadores criminais que o STF adotou nos últimos anos deixe de existir. Para isso, temos que aprovar a proposta de emenda à Constituição número 333 de 2017, que já foi aprovada no Senado e está parada aqui na Câmara há muito tempo. A proposta está pronta para ser votada no plenário, basta vontade política do presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara, Hugo Motta, quiser, ele coloca em votação e aí, se o conjunto de parlamentares, precisamos de 308 votos, se o conjunto de parlamentares entender que não cabe mais foro privilegiado no Brasil, nós vamos definitivamente colocar o Brasil dentre as melhores nações do mundo no que diz respeito ao enfrentamento da impunidade. O clima é favorável, sobretudo considerando esse perfil investigatório e policialesco adotado pelo STF. Se nós não compreendermos que o foro privilegiado hoje é algo que serve para pressionar deputados e senadores, serve, inclusive, para fazer politicagem dentro dos tribunais, nós percebendo isso, nós teremos um clima propício e favorável para que a PEC, que acaba com o foro privilegiado, seja pautada no plenário da Câmara, está pronta, e tenhamos aí os 308 votos suficientes para que a PEC seja aprovada. O foro privilegiado é ruim em todos os aspectos, porque, vejam bem, Jair Bolsonaro está sendo julgado em primeiro e último grau pela primeira turma. Ele não vai ter direito a recurso, ele não tem direito à revisão criminal, ele não tem direito a embargos, ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição é cláusula pétrea, está na Constituição. Todos os agentes que são submetidos diretamente ao STF, por terem foro privilegiado, por prerrogativa de função, não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Eles não serão julgados por um outro juiz que esteja fora da causa, sem impedimentos e sem paixões relacionadas à situação fática, e por isso, foro privilegiado só traz prejuízos para o interesse público. Foro privilegiado hoje causa injustiça a julgados e a réus e acusados que poderiam ter direito de defesa e hoje não têm. Eu apresentei na última terça-feira um requerimento para inclusão na pauta da PEC 333, que é do fim do foro privilegiado. O presidente da Câmara não está em viagem internacional, mas ele chegando, eu vou pessoalmente conversar com ele para que essa matéria, que é de interesse público, seja o quanto antes colocada na ordem do dia da Câmara Federal. Ao vivo agora com Suane Guerreiro. Suane Guerreiro está no gabinete do deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara, e a gente, junto com a Suane, junto com o deputado, a gente vai se aprofundar sobre as questões que estão sendo debatidas aqui no Poder Expresso. Passo a bola para você, minha amiga Suane. Seja muito bem-vinda ao Poder Expresso. Boa tarde. Oi, Jesus, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Você comentou, né, aí ao longo do programa essas movimentações no Supremo Tribunal Federal e também como isso está ligado aqui, né, com o Congresso Nacional. A gente sabe que essa semana foi uma semana um pouco mais tranquila, digamos assim, né, aqui dentro, porque os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado estão acompanhando o presidente Lula, né, em agendas oficiais no exterior. Mas na semana que vem a expectativa é que a gente retorne, então, a discutir
discutir projetos polêmicos, entre eles essa questão do projeto, né, de lei que trata da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro e também, né, essa questão do foro privilegiado, que nessa semana, então, a gente teve a oposição se movimentando para tentar pautar, para tentar pedir a urgência do andamento desses projetos aqui dentro do Congresso Nacional. A gente vai conversar, né, então, com o deputado Alencar Santana, ele que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, para entender, né, deputado, a gente tem uma movimentação toda aí por parte da oposição, angariando assinaturas para tentar conversar ali com o presidente da Câmara, tentar fazer com que esses projetos andem. Quero saber qual a estratégia de vocês para lidar aí, né, com essa movimentação toda da oposição. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Um prazer estar contigo aqui, com todos aqui do SBT, cumprimentar o Gerson também, que está lá, todos que nos acompanham. Eu tenho que deixar algumas coisas claras, primeiramente. A tentativa de aprovar a anistia ou a mudança de foro aqui na Câmara é uma confissão de culpa, né? Bolsonaro, seus aliados, esses deputados, estão confessando a culpa. Eles sabem que Bolsonaro é criminoso. Eles sabem que Bolsonaro armou um golpe. Eles sabem que Bolsonaro participou da trama, junto com generais e outras pessoas. Tanto que lutam por uma anistia prévia, né? A anistia é o quê? É uma espécie de um perdão. Eles não estão nem discutindo se eles são inocentes ou culpados. Eles estão discutindo já a anistia, porque eles sabem que serão condenados porque eles têm culpa no cartório. E tentando também, de uma outra maneira, diria até que isso o Bolsonaro defender isso, a mudança da lei, é como se ele estivesse obstruindo a justiça. Porque a justiça hoje está no STF acompanhando, e por quê? Não só ele como ex-presidente, mas tem lá o deputado Ramage também, como tem foro privilegiado, e ele está tentando mudar, quer dizer, ele quer embaralhar o processo, ele quer embaralhar a investigação, ele quer atrapalhar, retardar. Isso também é crime. Isso também é crime. Portanto, sem dúvida alguma, eles estão confessando a culpa deles, a responsabilidade deles na tentativa de golpe e toda a arruaça que nós tivemos no Brasil pós-eleição. Estradas paradas, né, com caminhões na rua, bloqueios, os atos armados em frente aos quartéis com a participação e incentivo de militares, a bomba. Gente, já tem uma bomba, a véspera do Natal, no aeroporto de Brasília. Vocês têm noção se aquilo de fato ocorre, explode? É que pegou-se antes a polícia. Quantas pessoas poderiam ter sido vítimas? E tantas outras coisas que aconteceram, por exemplo, a depredação da Câmara, do Senado, do STF e do Palácio do Planalto por aqueles vândalos criminosos e golpistas. E, deputado, a gente sabe que isso, né, faz parte também da democracia, esse processo de tentar, né, aprovar pautas ali que fazem parte, né, desse desejo da oposição de que sigam adiante. Mas a gente tem duas diferenças básicas. Uma é que, no caso da anistia, se trata de um PL, um projeto de lei mais fácil de se aprovar em relação a uma PEC, que exige aí que 308 dos 513 deputados, eles realmente apoiem também, né, em 2 turnos, 2 votações diferentes. Então, primeiro ponto é esse. E aí, essa diferença, que é uma diferença muito relevante, né, em relação ao número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Essa movimentação em relação a assinaturas, em relação a partidos ali para apoiar esse PL da anistia, isso preocupa a base do governo aqui dentro ou ainda não é uma preocupação? Porque eu ouvi de alguns parlamentares que sim, que havia uma preocupação ali em relação ao número de parlamentares que estariam sendo, né, convencidos a votar, né, esse PL da anistia. O governo está preocupado em querendo aprovar aqui o consignado, né, do presidente Lula, que permite que as pessoas tenham acesso a alguns financiamentos com juro bem mais barato, portanto, o preço do dinheiro mais barato do que os juros praticados hoje. Quer aprovar aqui a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e um escalonamento, né, com um percentual menor para quem ganha até 7, e tantas outras medidas importantes para acelerar nossa economia, colocar programas na rua e fazer a coisa acontecer. Nós governamos. O presidente Lula governa fazendo política pública, como já fez tantas outras. Mas, logicamente, que nós não podemos concordar que tente se passar uma borracha na história recente do Brasil. Quem compactua com o golpe já passou uma borracha ou tenta passar uma borracha naquilo que aconteceu durante 21 anos aqui.
perseguições, torturas, mortes, tantas outras, cassação de mandatos de deputado, de ministro do STF, famílias destruídas, vidas destruídas, muita violência, aliás, muito bem retratado tudo isso no filme Ainda Estou Aqui, que foi premiado com a nossa atriz, a Fernanda, justamente com o Oscar, né? E reconhecido mundo afora. Nós temos que relembrar isso, porque foi algo muito dolorido, e o nosso povo não pode esquecer, nós não podemos pensar em voltar. E essa turma, os militares que estão envolvidos nessa trama do golpe atual, são todos eles filhotes da turma mais dura da ditadura militar. Então a coisa tem uma cadeia, é justamente a turma mais dura, ligada ao Silvio Frota, o Heleno e companhia, Vila Boas e companhia, Braga Neto, o próprio Bolsonaro, enfim, tudo é de uma linhagem de militares autoritários, golpistas, que querem tomar o poder na força para manter privilégios, inclusive exclusivos, que as Forças Armadas têm. Importante a gente ter claro isso. Então, nós não podemos voltar nesse período, então, por isso que também eles querem passar uma borracha, mas nós não vamos deixar. Jesus, inclusive, o deputado está lhe escutando, tá? Só para você ter também saber que ele tem o seu Maravilha, retorno. Suane, perfeito. Eu ia fazer aqui... Se você me permite, Suane, aí você pode seguir na sequência, você pode engatar a minha pergunta e a sua. Essa semana a gente conversou com o Glauber Braga e com o Gilson Marques, deputado pessoal do Rio de Janeiro, Gilson Marques do Novo de Santa Catarina. E o Gilson disse que o PL da anistia fez parte da costura em torno das discussões ali que culminaram na eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara, Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. O PL da anistia foi discutido em certo momento nessas costuras de bastidor. E um ponto ali, que teria sido um ponto de acordo entre oposição e base governista, seria a retirada de Jair Bolsonaro do PL da anistia, para que o PL da anistia não tivesse o nome de Jair Bolsonaro ou algum dispositivo que, de certa forma, pudesse beneficiar Jair Bolsonaro. Isso foi o que disse Gilson Marques. Glauber Braga negou, disse que não tem qualquer tipo de costura nesse sentido, base governista e oposição. Queria que vocês, você, Suane, e o deputado abordassem esse ponto, por gentileza. Eu vou só complementar a questão do Jesus, porque tudo está se colocando como um ponto, né, de pauta para a semana que vem, de pressão já na próxima semana, para que, de fato, a gente tenha o andamento mais rápido, né? É isso que a oposição tenta, já ter esse retorno por parte do presidente Hugo Mota na semana que vem. Olha, primeiro que não tem acordo nenhum com o PT, com a base do governo, com o governo em relação a isso. Pelo contrário, que a gente defende a não votação, inclusive o arquivamento desse projeto, porque ele é inconstitucional, né? Não tem conosco qualquer possibilidade de acordo, né? Agora, quem for votar, quem for colocar na pauta e quem votar favorável, não é um voto qualquer, não é um voto comum, não é um voto só do presente, é um voto do futuro e que vai ficar na história. Então, essas pessoas vão ter que dizer claramente para a sociedade que elas compactuam com atos autoritários, antidemocráticos, golpistas. E elas vão ficar marcadas na história. E a história costuma jogar de forma dura aqueles que tentam dar um golpe, aqueles que dão um golpe. Então é importante essas pessoas pensarem bem nisso. O povo está atento, o povo sabe o que está acontecendo, né? Porque e se o golpe acontecesse? Jesus, Suane, você que nos acompanha, nós não estaríamos aqui, nesse momento, falando sobre isso. Porque provavelmente nós não poderíamos falar sobre isso, de que foi um golpe, né? A situação política do país seria outra, né? O processo democrático seria outro. Tinha uma minuta do golpe, com um poder criado ali, uma espécie de um gabinete de crise que ia mandar no país. Foi assim que começou em 1964, com um gabinete, um trio, e deu no que deu, durante 21 anos. Portanto, esse voto será histórico, e queremos de maneira transparente, se for a voto, esperamos que não, que o presidente Tito Mota seja firme e não deixe essa arbitrariedade ser colocada em pauta, mas quem dá essa digital lá vai responder pela história.
Vou fazer aqui uma última questão, Jesus, para o deputado vice-líder aqui do governo, só sobre essa questão mesmo da PEC do foro privilegiado, só entender como vocês estão vendo, né, essa movimentação da oposição para tentar também pedir a urgência, né, já foi, né, apresentado, na verdade, e a oposição pretende se reunir na semana que vem com o presidente Hugo Mota para tratar desse assunto. Como vocês enxergam, né, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, e como vão se posicionar também diante dessa movimentação? Somos contrários a qualquer alteração, qualquer casuísmo, qualquer tentativa de obstruir a justiça. É importante as pessoas que estão acompanhando saber o que significa isso. Eles querem dizer que, traduzindo, que o processo que hoje tramita no STF vá para um juiz de primeira instância. Chama-se de foro privilegiado, mas, na verdade, não é privilégio. É justamente para que o juiz que está no STF, o ministro, no caso, ele tem força para poder julgar uma pessoa que, do outro lado, é autoridade, seja um deputado, um senador, o presidente da República, um governador de Estado, enfim, determinada autoridade, cada um no seu nível. Ou aquela que ocupou e cometeu um crime durante a vigência do seu mandato e responda por ele. Imagine só um juiz de primeira instância, que é o que eles querem. Eles vão atrasar a investigação, atrasar o processo, e tentando mudar o fórum para que fosse tramitando em primeira instância. Tem gente que fala, mas isso é legal, por que foro privilegiado? Não, o foro privilegiado é, como eu falei, para ter garantia mais força do judiciário para julgar. Vocês imaginam um juiz de primeira instância, com a horda de bolsonaristas que ficam na rede social falando besteira, agredindo, ameaçando, familiares, pessoas que às vezes que fazem uma crítica a eles? Imagine um juiz que vai julgar um ex-presidente da República num caso tão grave. Generais em casos tão graves, um deputado federal como Ramagem num caso tão grave, e assim as pessoas lá envolvidas. Imagine a vida desse juiz, desse promotor de primeira instância, do cartorário do fórum de primeira instância, de todas as pessoas envolvidas. O que essas pessoas farão com a vida delas? Não tenho dúvida que serão ameaças diretas e familiares. Isso sim pode inverter a verdade do processo. Então, o que eles querem não só é retardar, é obstruir a justiça e terem possibilidades de ameaçar os seus julgadores para que eles sejam eventualmente inocentados. E sabe por que eles estão fazendo isso? Mais uma vez, porque eles são culpados, eles sabem disso, e essas tentativas são justamente confissões de culpa dos crimes que eles praticaram. Deputado Alencar Santana, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente nesses temas que vão estar aí nas próximas semanas, sem dúvida, também sendo discutidos, né, aqui pelo Congresso Nacional. Jesus, volto com você. Muito obrigado, Soane, muito obrigado, deputado, pela participação aqui no Poder Expresso. Até as próximas. Um ótimo trabalho para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço.